Como uma boa parte sabe, há 2 anos eu comecei a fazer balé e muita gente me pede para falar sobre o assunto, então este vídeo é de como eu me arrumo para uma aula. Sobre maquiagem, eu prefiro ir com a cara bem leve, eu não quero ter uma cara pesada de make. Eu gosto de começar com primer porque segura a oleosidade e não deixa ficar muito brilhante. Eu normalmente prefiro não utilizar maquiagem quando eu me exercito, mas no balé eu sempre estou me olhando no espelho e por isso eu prefiro gostar do que eu vejo nele. Eu uso 2 corretivos. O primeiro é do tom da minha pele para corrigir qualquer manchinha e qualquer espinha. Se porventura eu estiver com uma espinha e ela estiver ainda um pouquinho inflamada, eu prefiro passar o corretivo com cotonete ou pincel limpinho para não levar a contaminação para outros locais do meu rosto e evitar que apareçam mais espinhas. O segundo corretivo que eu utilizo é um amareladinho, ele é ótimo para corrigir as olheiras e além disso ele bloqueia toda a vermelhidão nas minhas pálpebras, então eu fico mais alerta, dá uma carinha mais desperta. Como eu vou me exercitar e provavelmente ruborizar por natureza, eu prefiro não utilizar um blush, eu só sigo com um pouquinho de pó na zona T, pra de novo controlar o brilho, controlar a oleosidade. Eu adoro esse daqui da Urban Decay, tem resenha lá no blog, porque ele faz o papel de matificante muito bem. Eu prefiro utilizar uma tinta nos lábios para dar um pouquinho de cor, assim eu tenho certeza que não vai sair enquanto eu danço e ao mesmo tempo dar uma colorida geral no meu rosto. Eu jamais deixo de usar o curvador para cílios em nenhuma hipótese e eu uso 2 máscaras normalmente. Elas dão um efeito bem natural, mas eu uso a curvadora nos cílios de cima e nos cílios inferiores eu prefiro usar uma que tenha um pincel menorzinho, fica um pouquinho mais suave a aplicação. Obviamente, eu prefiro que o cabelo não fique no meu rosto, porque na hora de dar piruetas ou tentar dar piruetas nunca é uma boa. Eu começo com spray de sal, ele dá um pouquinho de textura, mas também assim quando eu tirar meu cabelo do coque, ele vai ter umas ondas bonitas. Um gelzinho fluido daria o mesmo efeito, eu gosto deste porque ele dá mais volume nas raízes. E obviamente uma pausa para eu cantar Florence and the Machine, que é o que eu costumo ouvir enquanto me arrumo para dançar, porque eu adoro as músicas da Florence, uma amiga me apresentou e eu me viciei. Eu não costumo prender a minha franja durante as aulas, então eu só deixo ela bonitinha no lugar. Se for para uma apresentação, obviamente eu prendo, mas no caso, não faço questão. Para criar um coque que deixe meu cabelo com ondas, eu costumo dividir meus fios em 2 partes. Cada uma delas eu torço a partir da têmpora para o sentido de fora. Eu prendo a primeira em um coque menorzinho, utilizando uns grampos em espiral que seguram muito bem. Já a segunda parte eu enrolarei em volta da primeira e eu utilizo novamente uns grampos em espiral. Esses grampos são ótimos para coques, muito de verdade. Mas eu costumo caprichar se qualquer fiozinho ficou para fora com os grampinhos comuns. Eu gosto de colocar de vez em quando um acessório para deixar mais bonitinho o estilo, então eu prefiro as headbands porque por elas terem o fio elástico é mais fácil de colocar e de manter na minha cabeça, não aperta como se fosse uma tiara. Quanto às roupas, eu não tenho um uniforme fixo já que é um balé para adultos e o propósito não é profissional, eu sempre coloco uma meia calça de balé mesmo. Eu customizei a maior parte das minhas meias calças. Se vocês quiserem tutorial de como eu fiz esses gatinhos que ficam no meu joelho, é só escrever lá embaixo. Minha professora adora, porque assim ela vê se meu joelho tá na posição certa e bem esticadinho. Obviamente eu uso um colan também, porque ninguém merece ficar mostrando a calcinha durante a aula de balé. Não é o meu propósito, eu duvido que seja o seu, caso você também faça dança. E se é, à vontade, sem julgar. Eu uso sempre uma saia, tem gente que prefere shorts, eu gosto das sainhas de voal. A minha transpassada não é a minha favorita, eu gosto mais de uma que é elástica, mas ela estava lavando, então também serve a transpassada. Nos dias mais frios, eu costumo sempre levar um casaquinho de aquecimento, eu costumo tirar depois de meia hora de aula, mas para evitar que os meus músculos fiquem lá rangendo no frio enquanto eu tento me aquecer, eu gosto de colocar o casaquinho, sem contar que eu confesso que ele é super macio, super gostosinho de usar. Por
Enfim, eu sempre levo polainas ou perneiras, depende do quão frio tá, novamente para os meus músculos não sentirem qualquer efeito de frio e ser mais fácil me aquecer antes da aula. As minhas sapatilhas são de meia ponta, mas eu começarei a ponta em março e com certeza mostrarei para vocês. Elas são da Capezio, são as quartas sapatilhas que eu uso. Eu gosto mais da sola dividida, mas isso é muito algo que vem do seu professor e da sua preferência pessoal. Então eu coloco na bolsa e eu vou para minha aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam nos comentários lá embaixo. Muito obrigada por assistirem. E lembrem-se de dançarem, dançarem, dançarem muito. Então, tchau!